Brasília foi inaugurada em 1960 e, com ela, nasceu também a sede do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três Poderes. Mas aí vem uma pergunta: como convencer as maiores autoridades do país a trocar o Rio de Janeiro, que naquela época já tinha a fama de ser a cidade maravilhosa, por uma cidade que parecia mais um canteiro de obras, empoeirado e até sem leite fresco? Parece piada, né? Mas até a falta de abastecimento de leite na nova capital virou motivo para justificar a resistência de quem preferia permanecer no Rio. Calma, que eu vou explicar. Olá, meu nome é Gustavo Aguiar e nesse episódio eu vou falar sobre a transferência do STF da antiga capital do Brasil, o Rio de Janeiro, para Brasília, e também sobre o que faz a atual sede do Judiciário ser um dos maiores símbolos arquitetônicos das aspirações democráticas do país. Hoje, o fato de Brasília ser a capital federal até parece um detalhe banal, mas nos bastidores a mudança foi marcada por medo, resistência, ironia e algumas histórias quase inacreditáveis. Estamos em 21 de abril de 1960. O presidente da República, Juscelino Kubitschek, acabou de inaugurar Brasília. Horas depois, o Supremo realiza sua primeira sessão na nova capital. O presidente do tribunal, ministro Barros Barreto, fez um discurso solene. Cabe-me neste momento a honra excepcional de inaugurar a sede do Supremo Tribunal Federal na nova capital da República. Esta obra monumental parece simbolizar em sua imponência a magnitude e importância de um dos poderes da República. Mas o tom oficial e até meio pomposo escondia um detalhe importante. Entre os 11 ministros da corte, Barros Barreto era um dos que preferia que o Supremo permanecesse no Rio de Janeiro. Antes da mudança, os ministros chegaram a visitar Brasília. E a verdade é que eles voltaram assustados. A cidade ainda era um canteiro de obras. Não havia estrutura jurídica completa, nem serviços básicos consolidados. Há poucas semanas da inauguração, os ministros fizeram uma lista com os problemas de Brasília. A cidade não tinha juízes suficientes, nem cartórios estruturados. Também faltavam serviços públicos básicos, a telefonia era precária e as redes de luz e esgoto eram incompletas. O ministro Nelson Hungria, um dos 11 da época, fez uma observação que virou lendária. Brasília tinha apenas um fornecedor de leite fresco. O trecho a seguir está na ata da reunião que tratou da mudança do STF para Brasília. O ministro Nelson Hungria afirma que o que está em uso em Brasília é o leite em pó ou condensado. Somente teve notícia de um estabelecimento que vende leite in natura. Para alguns ministros, isso simbolizava algo maior, a sensação de que Brasília ainda não estava pronta para ser capital. E foi aí que o ministro Luiz Gallotti argumentou contra Brasília durante a reunião. Olha o que ele disse. Pergunto: como poderá a capital de um país civilizado funcionar numa cidade sem leis que a organizam ou sem autoridades que desempenhem as atribuições conferidas por essas leis? Numa cidade sem juiz para processar ou prender assassinos e ladrões, sem tabeliães, sem juízes para amparar prontamente os cidadãos ameaçados ou lesados em seus direitos. Mudança de capital é coisa séria, que só deve ser feita para valer. E só deve ser feita não havendo dúvida, e sim certeza de que existam condições normais para o funcionamento dos poderes da República. A mudança do Supremo já estava prevista em lei desde 1957, mas quando chegou a hora, 3 ministros votaram contra. A verdade é que a resistência não vinha só do STF. A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, também protestou. O presidente da OAB chegou a anunciar que renunciaria em protesto. A antipatia com Brasília era tão grande que o Conselho Federal da Ordem só se transferiu para a nova capital em 1986, ou seja, 26 anos depois. O ministro Nelson Hungria, aquele mesmo que apontou a falta de abastecimento de leite na nova capital, reagiu à insatisfação dos magistrados por Brasília com sarcasmo. Temos uma lei a cumprir. Devemos ir para Brasília, embora tenhamos de abandonar o leito de plumas que nos proporciona o rio, para deitar na enxerga de palha que nos oferece a cidade plantada nos sertões. A frase virou símbolo do choque entre a tradição e a modernidade. Para alguns, Brasília era desconforto. Para outros, representava a refundação de um país moderno. Enxerga é o mesmo que colchão grosseiro. E a tal enxerga de palha que o ministro Hungria se referiu acabou virando um dos edifícios mais simbólicos da arquitetura moderna. O prédio do STF foi colocado na Praça dos Três Poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário formam um triângulo simbólico.
simbólico. A mensagem é visual. Nenhum poder está acima do outro. E tem uma coisa que eu acho a mais singela de todas, é que no centro desse triângulo, e aí a gente chega na história da praça retangular de pisos de pedra portuguesa, que é o que as pessoas costumam chamar de Praça dos Três Poderes. Ela ocupa o espaço central entre os três vértices, entre os três poderes constituídos. E é uma praça para a gente ocupar, para o povo ocupar, né? Então, de certa maneira, é nesse espaço vazio de prédios, mas cheio de vida, de pessoas, que é onde está o poder originário da República toda, que é o poder popular, né? Que é o que dá sentido aos outros três. O edifício sede do Supremo tem 3 níveis com funções claras. O térreo, com o espaço público e solene, o segundo pavimento, onde funcionam as atividades mais administrativas, e o terceiro, hoje destinado à presidência. Do lado de fora, as colunas curvas, inspiradas nas mesmas colunas do Palácio da Alvorada, foram desenhadas para dar leveza ao concreto. A ideia é que o prédio pareça flutuar sobre a Praça dos Três Poderes, como símbolo máximo da justiça brasileira. Sólida, mas equilibrada, leve e transparente. No caso do Palácio do STF, ele é o único desses espaços finalísticos que é transparente. O plenário é completamente transparente. Tanto as pessoas que estão dentro do plenário, durante uma sessão plenária, mas talvez principalmente até ao contrário. A população, o povo, que tanto necessita dessa justiça, ele também está vendo o que está acontecendo na principal sala decisória do país. Aí a gente faz uma ponte muito direta, assim, com o princípio da transparência, né, que rege o judiciário brasileiro. As decisões, elas são soberanas e definitivas, mas elas precisam também ser transparentes. Completa o projeto a estátua A Justiça, esculpida em granito pelo escultor mineiro Alfredo Seschiatti. Apesar da inauguração simbólica em 21 de abril de 1960, o Supremo não se mudou imediatamente. Foi decretado recesso forense por 40 dias. Na prática, o tribunal continuou funcionando no Rio enquanto a estrutura era transferida. A primeira sessão plenária em Brasília aconteceu apenas em 15 de junho. Com o tempo, o edifício foi passando por algumas reformas. A mais importante foi concluída em 1976. Com as mudanças, o plenário, que antes ficava no centro, mudou de posição para ter uma escala maior. Mais tarde vieram outras transformações. A construção dos anexos 1 e 2 e uma série de adaptações ao longo das décadas. Hoje, o STF conta com acessos modernos, como rampas de acesso para pessoas com dificuldade de locomoção e banheiros adaptados. São intervenções que não alteram o prédio, mas atualizam o seu significado. A arquitetura do Supremo é um espelho da igualdade a todos, um princípio central da nossa Constituição. O prédio do STF é cenário de julgamentos históricos. É palco de debates que pavimentam eleições, aplicam direitos fundamentais e determinam a execução de políticas importantes para o país, ou veto de medidas que contrariam a Constituição. E é também o símbolo de algo maior. A justiça brasileira está visível e é acessível aos cidadãos da República. Agora, uma curiosidade que é pouco conhecida. Os ministros levaram anos para se adaptar ao clima do Planalto Central e à vida em Brasília. Muitos mantiveram casas no Rio por décadas. E dentro do próprio Supremo existia um lugar que funcionava quase como uma cápsula do tempo da antiga capital, a chamada Sala da Saudade. Era, sem dúvida, um refúgio de memórias, um refúgio de acolhida, de sentimento de pertencimento que esses ministros podiam ter. Muito embora o prédio aqui fosse modernista, muito embora houvesse uma previsão de que teriam móveis específicos, assinados, feitos especialmente para a arquitetura modernista aqui do Palácio na capital federal, eles resolveram colocar esse mobiliário da antiga sede, porque era um mobiliário muito bonito, histórico, feito na década de 20 do século passado. Então, quando eles iam ter alguma sessão, quando eles iam ter alguma reunião nessa sala administrativa no próprio edifício sede, eles chamavam essa sala de Sala da Saudade, porque lá eles tinham a lembrança, tinham esse mobiliário todo diferenciado da sede do Supremo Tribunal Federal lá no Rio de Janeiro. Levar o STF para Brasília foi parte de um projeto maior: descentralizar o poder do litoral, ocupar o interior e reinventar o Estado brasileiro. O Supremo, uma das figuras principais desse projeto, passou a atuar no coração do país. Bom, é isso. Esse é mais um episódio da nossa série sobre os 135 anos do STF na República. Se você gostou, curta, compartilhe e siga o canal para não perder os próximos vídeos. E ative o sininho para ficar por dentro do nosso conteúdo. Tem novidade por aqui sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias. Até a próxima.